Começa agora o programa A Hora dos Valentes com Murilo Rossafa e Anderson Cassim, ao vivo diretamente dos Estados Unidos. Olá, valentes, boa tarde a todos, que Deus abençoe a sua vida grandemente. É um prazer estar aqui mais uma vez nessa segunda-feira abençoada, onde nós podemos tomar decisões para a nossa vida, né? Porque todo dia é dia de decisões e cada dia é uma oportunidade. Mas é o que a gente está falando hoje no culto pela manhã, né? A gente às vezes se engana, né? A palavra diz que não é para a gente se gabar do dia de amanhã, porque a gente não sabe o que o dia nos trará, né? O que esse dia ou aquele nos trará. Então, a gente sempre pode se enganar imaginando que sempre teremos o amanhã, né? Claro que a gente não vai ficar pensando em derrota, em morte, pelo contrário, mas a palavra é muito clara: aproveite ao máximo cada dia, cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, tendo já como essa mensagem que os dias são maus, eu tenho que fazer o meu dia ficar abençoado, se tornar abençoado. Eu tenho que me preparar, porque um dia, esse dia mal pode chegar. E ele vai chegar mais cedo ou mais tarde. E ele vai nos preparar, vai nos encontrar como? Preparados ou despreparados? Então, vamos analisar tudo isso, vamos tomar as decisões para esse tempo, para essa oportunidade, né? Então, boa tarde a todos que já entraram aqui no nosso chat, que estão aqui acompanhando. Já peço que você aproveite já esses primeiros minutos para dar o seu like, mandar aqui de onde você está falando, mandar para os seus amigos, seus colegas, seus grupos, seus familiares, né, para nós crescermos juntos aqui no trabalho da Hora dos Valentes. Boa tarde a todos, boa tarde, Anderson. Boa tarde, Murilo. Boa tarde a todos. Teve um delay aí? Eu estava lendo ali. Boa tarde, isso aí, graças a Deus, mais uma semana do ano, né? A cada semana tem sido não vou nem dizer uma novidade só, né? Porque, como você colocou aí, a gente não conta, né, com amanhã, mas cada semana tem sido, né, uma semana cheia de tanto de revelações da palavra como de acontecimentos, né? E como diz lá em Hebreus 12, né? Nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, né? A gente tem testemunhas, eu falava para uma pessoa ontem, né? Nós não temos mais desculpa para errar. Até porque a gente tem uma nuvem de testemunhas de vitória na Bíblia. Tem pessoas, né? Ontem ainda a gente teve testemunho, nós temos visto testemunhos. Como diria, né? Um prato de trigo para 3 tigres. Mas 3 pratos de trigo, eu acho. Obrigado. Então, 3 pratos de trigo para 3 tigres. Tigres tristes. Isso aí. Tem tristes também. Né? Porque é trigo, né? Se fosse carne, ele ficaria feliz. Talvez é por isso. Exatamente. Então, a gente tem as nuvens de testemunhas, mas a gente tem uma nuvem ainda maior de testemunhas de gente que teve oportunidade, como nós temos, e não aproveitou. Tanto que eu tenho usado muito, né, a expressão que a matemática de Jesus de seleção é de 1 para 4, baseado na matemática da parábola do semeador. Que de cada 4 sementes, uma vingou. É que essa que vingou pode valer por 30, por 60 ou por mais ainda, né? Por 100. Porém, uma vinga. Então, a cada 4 pessoas, 3 são derrotadas. Uma vence. E ainda dentre essa que vence, tem gente que vence pouco, tem gente que vence de forma regular e tem gente que vence por muito. Né, como a gente usa a expressão que Davi, o mais fraco, valia por 100. Daquele grupo, né, de elite de Davi, e o mais forte valia por 1000. Né? Tanto que nós temos lá os relatos, né, naqueles
dos líderes dos grupos, de homens valentes, que venceram 800 de uma vez só. É. Um homem só, né? Do homem que não foi perseguido e encurralado pelo leão, mas perseguiu num dia de neve, né? Encurralou o leão. Então, que foi o Benaia no caso. Uhum. Então, nós temos isso. E assim, hoje o que o mundo tem, eu não vou nem dizer de bandeja, eu vou dizer de caçamba mesmo. É testemunhas de pessoas que dizem para nós, ó, esses dias ainda eu falava com você, né? Fazia uma indicação aqui de um trecho que eu assisti de um filme, se eu não me engano, de um homem que falou assim pro filho dele, eu sou um mapa de como não se deve viver. O pai falando pro filho, falou, ó, filho, olha para mim. Falou desse jeito. O pai olhou pro filho assim, um homem de 82 anos, falou assim, olha aqui para mim, filho. Olha a minha vida. Ele falou, olha aqui, ó, olha bem, porque eu sou um mapa de como não se deve viver. E muitos de nós temos um pai que é um mapa de como não se deve viver. Alguns de nós têm uma mãe que é um mapa de como não se deve viver. Alguns de nós têm amigos, têm irmãos, tem até pessoas que já foram nossos líderes que é um mapa de como não se deve viver. Sabe aquela pessoa, igual a história, que eu não lembro agora quem contou esses dias, né? Você contou aqui no altar, que acho que a bispa tinha contado. Do rapaz que aqui estava à procura estava buscando uma mina, uma mina de ouro, uma mina de petróleo, né? Uma mina de ouro. Chegou perto. Faltava 1 metro. 1 metro e gastou vendeu, tudo né? que tinha, investiu tal, mas ele parou. Vendeu. Aí vendeu baratinho, o próximo só terminou de só achar, teve né, que cavar 1 metro. Porque ele já tinha cavado todo o restante. Só teve que cavar 1 metro e achou a mina de ouro. Ficou bilionário, sei lá, se não fez uma dinastia bilionária, né? Apesar de que não existe dinastia de milionários, né? Porque uma pessoa pode perder tudo que 10 gerações ganharem e acumular, uma pessoa sozinha consegue perder. Então, a gente tem testemunhas de pessoas derrotadas, pessoas desertoras de projetos de Deus. Nós temos o exemplo do que não se deve fazer. E hoje, infelizmente, né, eu ainda não sei exatamente, mas pelo que nós ouvimos hoje mais cedo, né, nós já temos até igrejas que são exemplos de como não se deve ser igreja. Né? É o mapa de como não se deve ser igreja. Né? Eu não estou falando de igreja, pessoa jurídica, não. Estou falando de como você não deve ser a igreja de Jesus, né? Como você não deve proceder na vida, com quem você não deve pelo que eu entendi, com quem você não deve se associar, né? Tem coisas, esse é um tempo que a palavra de ordem é processo. Hoje o que mais esses dias até mostrar para o Murilo, né? Que o negócio parece, né, que o negócio de coaching já a crista da onda já baixou, né? Já está esgotado. Já parece que já deu o que tinha que dar, porque esses dias teve um evento aqui em Orlando, inclusive, que tudo quanto você pensar que era top, e se tem uma coisa que a gente sabe que era, né, uma marca de coaching, é que ele fazia um trabalho sozinho. Ele tem o método dele, ele tem a forma dele, ele tem a equipe dele, ele tem até porque é um negócio mais pessoal ali, né? Aí você imagina pegar todo mundo, colocar ali, bater todo mundo no liquidificador e vários, né? Não vou nem dizer se todos, que eu nem sei, né? Se todos. Todo mundo fazer um evento só. Quer dizer, você vai falar assim, não, mas isso não é bom? Não, porque geralmente o coach ele cobra só por ele. Imagina, todo mundo tá cobrando o mesmo ingresso, e parte desses ingressos nem são cobrados, né? São dados, tem aquelas questões. Então, mas isso é uma coisa que esse movimento, eu acredito que não está mais emplacando por um motivo, porque eles exatamente vendem o contrário do que nós estamos falando. Eles te vendem um negócio pronto, eles pegam a fotografia, né, e falam, ó, você quer ficar assim? Eu te faço chegar lá. Ninguém faz ninguém chegar a algum lugar. Não.
Você pode ter o ensinamento. E não é porque você está com uma pessoa que você vai ser como ela. Né? A gente tem exemplos na Bíblia, por exemplo, o grande Abraão, a fase mais rica, a fase mais santa, a fase mais plena, a fase de mais crescimento do Ló foi quando ele viveu com Abraão. E não foi antes, que ele vivia com Abraão antes. Sim. Mas foi depois dele ter saído lá de Harã junto com Abraão, pela fé do Abraão. Depois que ele separa, a vida dele se torna uma vida inútil. Um homem, enquanto o Abraão mudava e crescia, o Ló fugia. O Ló perdia. Perdeu tudo. Veja, o Abraão não tinha filho. O Ló perdeu. O Abraão não era rico. Tinha uma vida até estável. Ficou muito rico. O Ló ficou rico, mas perdeu tudo que tinha. Tudo, literalmente tudo. Por quê? Não é porque ele estava com o Abraão que depois ele ficou sozinho. Tem gente que nunca vai ser Abraão. Então não adianta pular os processos. Tá aí um que pulou os processos. Ele ficou um tempinho com o Abraão, encostei nele, né? Deixa eu raspar aqui agora, pegar um pouco disso e agora eu vou levar comigo. Não, se você não passa pelo seu processo, processo de fé, processo da desintoxicação, quais? Primeira, espiritual. Segunda, a emocional, com as crenças, aquilo que você carregou do seu pai, da sua mãe. Muita coisa você nem sabe que você carrega. Você acha que é seu, você acha que faz parte da sua vida, da sua personalidade, do seu temperamento, do seu gênio. Não é. Aquilo foi tão ali imposto, embutido em você, ou na marra, ou à base de traumas, de pressões, que você simplesmente via como única opção de vida. E foi pegando, foi aceitando, foi incorporando, foi, né, recebendo. Aquilo foi como se fosse um espírito mesmo que imbuiu a sua vida, seus pensamentos. E aí, se você não passa por esse processo, que só tem uma coisa, que é o que está lá em Romanos 12, né? Se você não se transformar pela renovação do seu entendimento, não adianta, você pode ficar um mês, um ano, o quanto seu dinheiro puder pagar com alguém, usar as expressões aí, mentoria, o que mais que se usa aí no meio, além de mentoria? Lembra de alguma, não? Não. Mentoria, tem a Forja agora, né? Formação. Mas se você não realmente não nascer de novo, como Jesus diz para o Nicodemos, e nascer da água e do Espírito. E não é o meu Espírito, é o Espírito Santo. Não adianta, que aí você vai passar um tempo, vai ficar bem, vai ter atitudes ali, vai dar saltos, mas depois você volta para aquela vida achatada, né? Volta para aquela condição mental, de repente volta até pior, porque espiritualmente falando, quando uma pessoa ela até tem uma libertação e depois ela volta, né, ela abre de novo a porta da casa espiritual dela, a Bíblia diz que o estado dela se torna pior do que o anterior. Quando ela estava mal, ela começou a saber que ela estava mal. Então, processo é a palavra. E nós estamos no processo, que é o que eu falava agora há pouco, já são 3 semanas e cada semana tem sido uma semana de revelação da palavra, de ensinamentos que estão valendo assim, cada semana está valendo por 1 ano, de conhecimento da palavra adquirido, sabe, de entendimento, e é uma preparação para esse processo que nós temos agora de 50 dias. Você tem que estar aí se preparando de todas as maneiras. Quem nos prepara não chega na reta final, não chega na linha de chegada, não cruza essa linha, e esse é um problema. São 50 dias. O propósito dos projetos de conquista são 7 semanas inteiras e mais o último domingo, que é o encerramento, são 50 dias. Tem gente que nem o número sabia. Não, são 50 dias. Por que eu sei? Porque eu já tenho na minha cabeça. Eu sei que é um período, eu sei que tem oração na madrugada, eu sei que tem culto todo dia, eu sei que tem um jejum todo domingo, eu sei os dias, os horários. Por quê? Porque eu a minha mente já está trabalhando em conjunto com o meu corpo, em conjunto com tudo.
Agora tem gente que no domingo é que vai chegar na igreja atrasado, não vai nem preencher o propósito, na hora da ceia vai estar lá com o propósito na mão, Ainda não vai, vai, tá lá, vai embora, às vezes vai é. embora com o negócio sem preencher também, né? Às vezes vai embora no domingo e não preencheu ainda. Então tudo é o que a gente, como a bispa falou ontem, pessoal, tudo é o valor, né? Qual é o valor que a gente dá para o nosso tempo, né? Para a nossa vida, né? Como até o exemplo que ele citou da palavra, né? Nós estamos rodeados de tão grande número de testemunhas, nuvem de testemunhas, mas se você seguir nessa mesma passagem bíblica, ela diz exatamente isso, que a gente tem que se livrar dos pesos desnecessários, dos pesos que nos deixa vagarosos, do pecado que fica ao nosso redor, nos rodeando, né? E nos deixa pesados. Porque é o que ele acabou de falar. Nós seremos, o homem aí, o pai do rapaz aí, ele assumiu, né? Ele reconheceu que ele foi um exemplo do que não seguir. Mas o inteligente, como a gente fala, né? É aprender com os próprios erros. O sábio, ele aprende com o erro dos outros. Então, se a gente tá vendo... E o tolo. Né? E o tolo, né? Não aprende com o erro de ninguém, nem com o dele. Nem com os próprios. Quer dizer, a pessoa já errou uma vez e tá errando de novo. E ele termina os dias área. dele ainda com um nível de consciência, falando, bom, eu não fui eu sou um exemplo do que não ser. Mas a gente pode olhar para um exemplo desse e falar, poxa, eu tenho às vezes exemplo do meu pai, da minha mãe, do meu avô, da minha avó, do meu vizinho, do meu irmão, né? Eu sei o que funciona, eu sei o que não funciona. Uma vez eu vi, acho que alguma entrevista que o Donald Trump, ele nunca bebe, né? Nunca bebeu, parece, né? Até é estranho dizer que ele ele não é mais né, aquele todo. jeitão dele, né, de Nova York, dos negócios, né? Então estava sempre aí envolvido em jantares, em reuniões e tal. Ele fala que ele não bebe, porque ele tem um irmão que ele foi um derrotado. Então ele pegou já desde cedo, então ele ensina os filhos dele a terem hábitos que vão levá-los a uma vida abençoada, a uma vida de sucesso. E um desses hábitos é você cuidar da sua saúde. É você não se envolver com coisas, isso seja bebida, seja droga, seja aquilo que tira o nosso bom senso, que tira a nossa noção de percepção das coisas, que tira o nosso foco. Então, uma das coisas que ele ensina para os filhos dele é justamente isso. Você não vai se envolver com nada que vai tirar o seu discernimento das coisas. E às vezes, como diz na palavra, olha só, eu tenho que tirar os pesos que me tornam vagarosos. O que tem deixado você vagaroso? Né? Se você parar e analisar, veja só, hoje é dia 19, né? Sim, 19. Dia 25 a gente começa os projetos de conquistas. A bispa já falou isso. 90% das pessoas, até o dia 15, entre o dia 15 e o dia 20, ou seja, agora, nessa época, aquelas várias resoluções e promessas de ano novo, que é buscar Deus, quer cuidar da saúde, quer fazer uma atividade física, quer ter tempo com os filhos, com a esposa, quer ler um livro, quer ler a Bíblia, quer orar tal dia, quer fazer já desistiu, já desanimou, porque não passou pelo processo. O processo da dor, o processo de romper aquela mentalidade que não quer que a gente rompa. A nossa mente, né, o diabo, os nossos hábitos, tudo quer que a gente fique do mesmo jeitinho, né? Não melhora nada, aquela vida, né? Não tá nada tudo tão ruim, mas também não tá nada muito bom e vai levando essa vida, aquela vida morna, aquela vida xoxa, é aquela coisa, né? Não tem um filho, não tem uma tragédia acontecendo, então tá tudo bem. Não tá muito bem sucedido, mas também não tá para ser despejado, então tá tudo bem. O casamento tá aquela coisa xoxa, sem graça, né? Mas não tem ninguém traindo o outro, então tá tudo bem. E não está. As pessoas acabam acostumando com algo baixo, com um padrão baixo. E por que muitos fazem isso? Porque não estão dando o valor devido às coisas do Pai,
que para Deus é importante? O que a gente viu ali com Jesus? Que com 12 anos ele já tinha a mentalidade de empreendedor. Estou aqui cuidando das coisas do meu Pai. Né? Então ele ficou lá 3 dias no templo, ele não ficou perdido. Meu Deus, o que eu vou comer? O que eu vou beber? Eu estou com frio, onde eu vou dormir? Você vê que o José e a Maria chegaram em Jesus e ele não falou, nossa pai, você me esqueceu, nossa mãe, cadê eu? Eu estava assustado. Não, vocês não deviam saber que eu estaria aqui cuidando das coisas do meu pai? Eles não entenderam, né? E realmente Jesus era à frente do tempo, né? Você vê que hoje a gente lê coisas, ouve coisas e lê coisas que, se não tiver uma revelação do Espírito Santo, para nós ainda é um mistério, porque são coisas que a gente só entende com a revelação do Espírito Santo. Então, o que para Deus é importante? É a nossa vida espiritual, é a nossa família, né? É aqueles hábitos que a gente vê nos hábitos dos vencedores. Quais eram os hábitos dos vencedores? Olha de Daniel, por exemplo. Né? Ele tinha um hábito, além dele ser íntegro, ele ser honesto, ele buscava Deus. Veja Davi. Davi treinava, Davi era organizado, era responsável, ele amava a Deus, ele adorava a Deus. Ele mostrou um padrão para aquelas pessoas do que era a adoração. Então veja que os vencedores têm hábitos parecidos. Não é, ó, eu tenho a minha técnica, eu tenho a minha receita, você tem... Não, todos os vencedores têm os hábitos parecidos, porque só tem um jeito para funcionar. Por que o Anderson acabou de comentar aí que está meio saturado esse negócio, às vezes, de coaching, essas coisas? Porque muitas vezes vende-se uma coisa emocional. Muitas pessoas, tem gente, pessoal, que cada curso que aparece, ele vai lá e paga e faz de novo. Mas não muda nada na vida dele. Por que não muda nada? Porque ela se viciou naquela empolgação. Ela se viciou naquela emoção. Então ela vai lá, ela conhece pessoas, ela se emociona, ela toma decisões naquele momento e depois aquilo arrefece, né? Aquilo baixa, aquilo esfria de novo. Ela precisa de um novo empurrão. Quando nós precisamos tomar uma decisão. Enquanto o cara lá, muitas vezes o que o cara está falando é bom, é verdadeiro, é com base bíblica. A maioria deles, inclusive, bota versículos bíblicos, histórias reais, ensinamentos, né, testemunhos ali, né? Mas aí, ó, cabe a nossa parte de valorizar aquilo. Tem gente que vai nesses lugares e valoriza, nossa, e eu já vi, a gente já ouviu, né? Quantas vezes a pessoa ia nesses lugares e ela falava exatamente isso. O que eu falo? Mano? Fala. Agora a minha vida muda. Agora a minha vida muda. E qual que era a outra frase? Eu ouvi tudo que vocês falam. É incrível, né? É incrível. Mas como, ó, tá de graça, tá de portas abertas, a Bíblia tá à sua disposição. Né? De tempo em tempo volta a mesma palavra. A gente tá falando, a palavra, a bispa traz, né? O Espírito Santo fala, repete as palavras, né? E aquilo, eu já conheço a palavra. Mas a hora que o fulano de tal fala, a hora que quem pagou lá, gastou uma nota ali para fazer o curso com ele fala isso, eu falei, nossa, agora eu entendi isso. E a mesma coisa que eu escuto na igreja, já falou desse jeito, essas frases, pessoal. É tudo. Você que está aqui nos assistindo, né? Você talvez já falou, talvez já ouviu pessoas falando isso. Puxa, tudo que eu ouvi lá, eu já aprendo na igreja. Pode ver, diga aqui para mim. Coloca aqui no nosso chat. Com certeza, se você foi e reconheceu isso, viu que realmente é desse jeito, ou você ouviu pessoas que foram e falam, olha, tudo que eu já ouvi aqui na igreja, né? Mas às vezes, quando igual quando o pai corrige o filho, às vezes o filho não gosta, porque para o filho, até ele ter maturidade, ele pega como, tá pegando no meu pé. Mas se uma outra pessoa tá falando, ele para e escuta. E às vezes é a mesma coisa, só que o pai tá pegando no pé. Na igreja tem algum motivo, mas quando é o fulano de tal, aquilo já é algo mais, como se diria, né? Aquilo tem mais tem um peso a mais. Então,
O que realmente tem valor? Será que você tem trabalhado para ser uma pessoa que realmente tem valor? Que agrega valor? Né? Que a sua presença é valiosa? Que o seu trabalho é valoroso? Se né? você é um mapa, você leva... É um mapa do onde? quê, né? Você leva uma pessoa aonde? É um Porque mapa do quê? onde você já chegou, né? É um mapa do que seguir ou do que não seguir? Será que a gente vai falar um dia, olha aqui meu filho, meu amigo e tal, eu sou um mapa do que você não tem que fazer, né? Ou como Paulo, né? Talvez quem ouvisse Paulo ia achar, nossa, Paulo, você é um arrogante, né? Não, aquilo era identidade, ele tinha segurança, ele não disse que ele era perfeito, mas ele falou, ó, se vocês querem saber qual é o jeito certo, ó, siga meus passos, porque eu estou seguindo os passos de Jesus. Então, ó, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, ó, não é uma arrogância, é um cara que estava extremamente assim determinado. Não, eu não vou mais ser aquele que tinha toda aquela potência, aquela força para perseguir, para acusar, para aquela insensibilidade. Então, toda essa força, essa energia, essa determinação, eu vou usar para levar a palavra. Eu vou usar para ensinar o amor, eu vou ensinar a alegria, né? Tudo aquilo que ele tirava das pessoas, né? E Paulo foi um exemplo assim extraordinário de uma conversão do que é uma metanoia, tanto que você vê que ele fala muito disso, né? Paulo fala muito de metanoia, porque ele é um exemplo da metanoia, ele virou 180 graus do carrasco, de uma pessoa dura, difícil, perseguidora, assassina, um cara que estava nos momentos mais difíceis da vida dele, falando sobre amor, falando sobre vencer o mal com o bem, falando para as pessoas perdoarem, falando para as pessoas se alegrarem nos momentos de luta, né? Quando tinha alguém tentando perseguir, fazendo coisas lá pelas motivações erradas, ele lá com aquela segurança, ó, o importante é que a palavra seja pregada. Se uma alma for salva, mesmo que aquela pessoa tenha a motivação e a intenção errada, que Jesus esteja sendo pregado na vida dela e que a palavra fale, né? Você vê, isso é um nível de maturidade, como o próprio Moisés, né? Quando tinha aqueles vários que estavam lá profetizando, Josué falou, ó, tem um fulano ali, ó, que não estava ali, ele está profetizando. Eu falei assim, calma, ô Josué, você está incomodado por mim? Que todos pudessem profetizar, né? Ou seja, que todos estivessem lá falando de Deus, profetizando, abençoando, orando, né? Então, às vezes a gente se pega em coisas pequenas quando o Senhor nos ensina a olhar para coisas grandes. Então, são inúmeras oportunidades que nós temos. Esse domingo a gente começa os 52 dias, ó, o ano já começou faz tempo. Tem gente que infelizmente vai esperar, como ele falou, né? Vai terminar a Santa Ceia do primeiro dia sem nem ter preenchido. E olha o tempo que já passou. Ó. Vamos agradecer, vamos fazer os nossos painéis, vamos repreender a esterilidade. Ou seja, nossa mente está preparada desde o primeiro dia para cantar canções alegres, para pensar grande, né? E olha que essa palavra tem vindo aí, ó, há pelo menos 3 anos, né? A própria oração de Jabes é baseado nisso, né? Além do Jabes em si, em Isaías 54, antes de nem ter a perspectiva dessa palavra, o Senhor já estava trazendo para a gente pensar grande, ó, vamos pensar grande, vamos esticar, vamos expandir, vamos... Por quê? Porque como é que a gente cresce ainda com espaço limitado? Então, para a gente crescer, a gente precisa de mais um cômodo, a gente precisa de mais espaço, a gente precisa de ampliação. Então, a gente tem que analisar isso. Qual o valor? Qual o exemplo? Né? Como nós temos aproveitado cada dia, cada oportunidade aí na nossa casa, com Deus, na igreja, né? Esse começo de ano, as pessoas às vezes tiram para viajar, tá tudo certo, tá tudo bem. Mas a gente não pode tirar férias de Deus, né? Você vai viajar, você não vai esquecer o celular, você não vai esquecer o documento das crianças, mas será que esqueceu a Bíblia, por exemplo? Né? Será que a gente, não, vou parar de assistir o programa, vou parar de ler a Bíblia, porque deixa eu dar um descanso aqui? Não, de Deus a gente não tira férias. Então aí, nesses detalhes, onde a gente vai mostrando para o Senhor o que realmente é importante. E o que é importante
é aquilo que a gente mantém na vida, né? A gente não fala, né? Ah, senhor, o senhor é tudo para mim. Igual o homem que fala para a mulher antes de sair de casa, eu te amo, meu bem. Vida tem nome no contato, amor, bem, bebê, benzinho, amor da minha vida, love my life e tal. Mas trai a mulher, o que adianta? Ah, tu és tudo para mim, vem para a igreja no domingo e canto, mas o que eu já sei, eu não faço, eu não aplico, né? Eu não coloco força, né? Porque o que é importante mesmo é o que vai ter o melhor de mim, né? Não é o que vai ter as minhas sobras. Por exemplo, você pega uma pessoa que se formou, que conseguiu passar numa faculdade que a taxa de corte é altíssima, essa pessoa ela teve que ter uma dedicação para ela conseguir passar na prova qualificatória para essa faculdade. Eu estava vendo esse rapaz aí que fala das histórias das empresas. E ele estava falando, né, que na Coreia 25%, eu acho, 20% da economia da Coreia é definida pela Samsung. Uau, nossa. 1/5 do PIB do Caramba, país. É óbvio, eles não fazem só celular, né? Eles fazem muita coisa. Sim. É um conglomerado que Mas faz... tem empresa gigantesca, né? E Porque começou- a Coreia já é potente. Mas Começou não, com um que- armazém vendendo fruta. Uau. Mas assim, imagina, da Coreia, né? A gente tá falando de um país rico já, né? É. 1/5. Só que olha o interessante. Eu esqueci agora a porcentagem, mas eu não lembro agora se 25%, quantos por cento dos jovens de toda a Coreia eles passam um período para se Luta preparar para entrar. pra entrar na E os que não Samsung. entram, que é a maioria, eles ficam muito frustrados por não fazerem parte daquela que é a maior empresa do país. Quando né? tudo der errado, você vai pra LG. Eu ia falar outra coisinha aqui, mas deixa pra lá, né? Não vamos derrubar a audiência que tem, não. O que eu quero dizer, né? Aqui eu vejo, né? O pessoal que vai... Aqui tem isso também, né? Você já deve ter recebido aquele e-mail falando... Se você, por exemplo, eu tenho uma filha de 10 anos, eu já recebi esse e-mail 2 vezes aqui, deles falando se eu não quero já pagar uma mensalidade. Eu disse mensalidade, não é anuidade. Uma mensalidade para uma empresa que já começa a trabalhar a preparação para a entrada na faculdade. Você vai falar, não é entrada na faculdade, é entrada no middle school, que seria a próxima, né? Que seria a 5ª série aqui. 6ª série, né? A próxima escola. Não. É a entrada na faculdade. Então, ela ainda tem que estudar mais um ano, 5ª série, na primária. Depois ela tem que ir para aquela que seria o ensino fundamental 2. Depois ela tem que ir para o ensino médio. Depois, se for, seria para a faculdade. Já antes desses 3, já tem uma empresa para... Ou seja, isso deve ser uma coisa que não deve ser anormal. Ou seja, ó, o investimento. Tem que já ir fazendo cursos extras, assim, pra ir. Eu acho que não é nem isso. Eu acho que você cadastre e eles vão ajudando. Sabe aqueles testes de... Como é que chama? Não é reputação que fala, é perfil, né? O que tem. Eu acho que é, sabe? Não. Sabe quando você... Eu não peguei isso. A geração depois da minha fez isso. A minha não fez ainda. Que sabe quando você tem que fazer um teste vocacional? Você vai fazendo prova, sabe? Ao longo dos anos. Não é só quando você termina o ensino médio. Tentando te dar um norte para que lados que você deveria ir. O que você quer ser, né? Ah, eu quero ser uma artista plástica, eu quero ser um médico. É uma coisa assim. Eu creio que é nessa linha. Então, aí, de acordo com o que a criança ainda, no caso, né, vai... Eu acredito que ela corresponde, acho que eles vão já trabalhando esse encaminhamento aí, vão ajudando. Mas, enfim... Ou seja, tem gente que quando você vê a pessoa passando num processo... Eu conheci, inclusive, uma pessoa, não sei que pé que tá isso hoje, não sei, mas a última vez que eu conversei com esse pai,
ele tinha pago mais de 10 anos para a filha dele, apenas em cursos em preparação para ela passar no concurso de juíza no caso, né? Magistratura Federal da Justiça do Trabalho. É muito difícil mesmo. 10 anos. E Como foi? que essa moça se mantinha? O pai mantinha ela. E conseguiu? Hã? Quando eu conversei, ainda não. Ah. Ainda não. Acho que você sabe quem é. A última vez que eu conversei não tinha. Não sei. Eu não sei o que eu não sei qual foi o desfecho. Mas eu, particularmente, né? Eu fui criado para quando eu já tivesse. Não era nem maioridade, era já força suficiente, capacidade de trabalhar e ajudar, sabe, no Sim. sustento de casa, sabe? Ajudar a pagar uma conta, ajudar o pai, ajudar. Eu tenho essa mentalidade, eu trabalho desde os 11. Mas assim, você tá ali, né? Eu não gosto de estar num lugar sendo um peso. Eu fico pensando numa pessoa que 10 anos ela saber, meu pai, e nada, né? Mas ó, tem um investimento, tá entendendo? Aquilo foi importante para a pessoa. Sim, claro. Entendeu? Aquilo foi importante. Claro. É isso que eu quero dizer. Tem gente que fala uma coisa, mas o que você está fazendo para comprovar, por exemplo, que a tua vida espiritual é importante? É. Tem horário para você orar? Você tem aqueles dias inegociáveis. O que é inegociável? O que a Bíblia falou ontem, que o Murilo começou o programa falando. Preço, negocia. Barganha, paga, troca, aumenta, diminui. Valor, não. Não. Valor não se negocia. É o exemplo que a gente deu. Tem profissional que ele não valoriza o trabalho dele, ele corre, ele acorda cedo, ele se esforça, ele dá um alívio para o cliente, só que aí na hora de fechar, ele fica naquela tensão, naquela pressão, ele tira a comissão, ele abaixa preço, ele dá desconto além do que ele poderia fazer para ficar bom para ele, porque tem que ser bom para os dois lados, né? Mas você vê que tem lugares, tem empresas, tem profissionais, né? Tem escritórios, tem clínicas, que é o que é. Você não pede desconto. Você pode pedir, mas não vai ter. É o que é. Por quê? Porque ele valorizou o trabalho dele. É, isso aí a gente precisa muito na vida. Uma vez eu falei com uma pessoa que tinha um nível, né, de expertise na área dela, que até ele ouviu isso num culto e depois ele veio me questionar, né? Aí eu falei, olha, tem coisa que a gente imagina que uma pessoa do seu calibre vai entender sem precisar que alguém explique, né? Então, você pode até estar falando assim, não, mas a gente às vezes está começando tal. Você tem que saber que nível você está. É igual eu falei do Ló e do Abraão. Ele não está falando do cara que chegou hoje na empresa, o cara que começou na área e não sabe nada. Então, tem coisa que você vai ceder até a troco de experiência. Exatamente. Você vai aprender fazendo. E tem coisa que você está pagando sem tirar dinheiro. Então, por exemplo, se é um profissional, você não começa... Vou dar um exemplo aqui, né? Você é um mecânico. Vamos falar uma profissão ali que não é... Você não precisa de uma formação. Você está começando numa oficina, você precisa de clientes, você não sabe de tudo ainda. Como se diz, você não sabe ainda onde fica a repimboca da parafuseta. Não sabe, de repente você está na fase ali de soltar e apertar a porca, o parafuso só. Sim. Mas você não teve experiência. Então, você tem que ter atrativos, né? Então, peraí, para eu atrair cliente, porque esses clientes eu vou prestar serviço, mas automaticamente eu também estou adquirindo conhecimento por meio dos serviços, concorda? Tem aqueles caras que são até mais inteligentes, né? Que já tem uma situação, mas quando ele vê que é muito facinho, ele nem te cobra, ou seja, você guarda aquilo na memória. Claro, né? mas é que eu tô honesto, falando. tal, E outra, você também está começando, justo, né? Você está fazendo uma carteira de clientes. Agora, tem aquele profissional, por exemplo, igual eu conheço um. Sim. Aquele profissional que o mecânico vai nele, porque quando não resolve... Não, você está falando assim, o mecânico... Ele é o especialista. É o mecânico do fundo de quintal, tem inclusive o nome, né? Especialista. Não, eu tô falando que mecânico da concessionária, daquela marca do carro, vai nesse mecânico que não é de concessionária, porque tem coisa que a concessionária ele é muito específico, não resolve. Então esse cara, ele já fez tanto, ele lidou tanto, ele tantas vezes ele fez aquilo que ele sabe de uma maneira que ele sabe. Então esse cara, ele não pode, por exemplo, para ele ganhar o cliente,
ele fazer o metade do preço do concorrente. Uhum. Porque senão aí ele equipara o conhecimento dele ao concorrente. Ah, mas ele não trabalha. Não, ele não vai pegar esse tipo de trabalho que qualquer um faz. Ele tem que estar focado, ele tem que estar disponível para fazer o trabalho que só ele faz. E ele cobrar por esse trabalho que só ele faz. Exatamente. Porque aí quem fez aquele trabalho com ele, pagou mais caro, mas saiu com o negócio resolvido, vai falar, ó, esse cara resolve. Ele é caro, mas ele resolve. E outra, não dá retrabalho. Aí Não esse dá cara, serviço, isso mesmo. ele vai começar a formar. Porque não existe anúncio, Instagram, Facebook, YouTube, não existe Globo, Record, não existe outdoor que vai te divulgar como boca a boca. Boca a boca. Quando uma pessoa fala da experiência dela para você, ela fala, cara, ó, eu andei 3 mecânicos. Quando eu levei no fulano, o cara já te fala assim, o cara não é o mais barato. Mas assim também, ó, resolve, né? Morre ali, acabou ali, você não vai gastar mais. Então, se eu somar o que eu gastei nos outros 3, dá mais do que eu paguei para ele sozinho. Mas ninguém me cobrou também o valor que ele cobrou sozinho. Porém, agora eu conheço ele, então eu não vou nos outros. Uhum. Então é isso que a gente fala, porque tem gente que, não, mas se eu não come... Não, você está começando, você vai ter que dar alguma coisa. Você vai ter que ceder alguma coisa, até para aprender a fazer bem feito. Mas quando você ficar bom naquilo, você tem que também aprender, ó, eu já subi meu nível. Vamos dar um exemplo aqui, o próprio Daniel. O Daniel, quando chegou na Babilônia, ele não mandava. Ele obedecia. Ele teve que fazer uma barganha ali com o... Esqueci o nome do cara ali. O líder lá, o encarregado dos garotos. Depois que ele adivinhou não, né? Depois que ele desvendou o sonho e deu a interpretação para o rei, a conversa era outra. Ninguém mais chegava e falava assim, ó, vai comer o que eu pôr na mesa. Não tinha mais essa conversa. Mas espera aí. Ficou parceiro do Nabucco. Ó, tinha o Daniel e o Daniel. O Daniel pagou o preço até chegar lá. Tem gente que pega essa palavra nossa que fala, mas não dá. Não dá porque você nunca paga o preço. Aí a gente volta na palavra, nunca você passa pelo processo. Só que tem gente que passa pelo processo e depois não assume a sua condição. Peraí, eu não tô mais nessa condição aqui. Eu não sou essa pessoa aqui. Isso aqui eu não faço. A isso aqui, a esse nível eu não me rebaixo. Esse tipo de coisa que eu não aceito. Eu não aceito. É igual, por exemplo, existe 2 coisas no nosso meio que as pessoas têm dificuldade de entender. Existem os pastores, bispos, apóstolos, reverendos, que são estrelas. Que a gente ficou famosa. Ficar famoso não é significado de ser bom. Entendeu? Por exemplo, Luva de Pedreiro. Já ouviu falar desse cara? Já. Luva de Pedreiro. É bom? Não. Se fosse, estaria num time, concorda? Sim. Eu não é? Estaria num Barcelona da vida, num Real Madrid, né? Estaria aí, pelo menos um Flamengo da vida, vamos dizer assim. Maior time da América. Eu também não sou flamenguista, mas a verdade é verdade, né? Não tá, nunca jogou, não conseguiu entrar nem no Vasco. E ele quis. Não conseguiu, é verdade. Ele era vascaíno, fez vídeo, mas assim, não conseguiu nem... Aí assim, o cara ele tem milhões de seguidores. Isso aqui eu ajudo ele, inclusive, não é falando mal, porque o pessoal, quanto mais fala dele assim, isso é até bom pra ele. Tô até ajudando ele, depois... Aí ajuda a obra do Senhor também aí, ó, se te render alguma coisa. Mas assim, o cara é famoso, tem nome, sai nos comerciais. Mas ele é bom? Não. Não é bom. Mas é fenômeno da internet. Então hoje tem, por exemplo, pastores que são estrelas. Por quê? Porque tem uma linha, porque tem seguidores, porque sabem, né, no ramo vamos falar, negociações, chegaram lá. Esses caras não aceitam qualquer coisa, mas o que é qualquer coisa? Ele não vai aceitar fazer viagem de determinado tipo, não vai aceitar pregar em determinados lugares, não vai aceitar pregar para determinadas quantidades, não vai falar com pessoas se não forem determinadas pessoas. Eu não sou um pastor estrela. Eu não sou um pastor estrela.
Mas tem gente que eu também não vou aceitar falar. Tem coisa que eu não vou aceitar. O meu problema não é com viagem, qual classe de viagem, quantas pessoas eu vou pregar. Mas tem conversas, por exemplo, para pessoas que eu já falei, ó, sobre isso eu não te atendo mais. Sobre tal assunto eu não converso mais com você. Sobre isso aqui que a gente já esgotou, eu não volto mais, porque agora eu estou perdendo meu tempo se eu voltar. Então, para mim, você não precisa mais perguntar isso. Isso aqui, não vem por conta desse motivo. Não. Você vai falar assim, por que não? Porque nem Jesus fez isso. Sim. Jesus não fez isso. Não. E se tem uma coisa que Jesus fez é valorizar. Ele se valorizava. Ele valorizava o que ele oferecia. Isso. E aí é onde muita gente se engana com a igreja. Não, porque hoje, assim, tem um monte de gente que é igual o time de futebol. Não porque a igreja tem que fazer isso. Não porque a igreja tem que ter isso. Não porque a igreja, assim, tem um monte de gente que está interpretando a Bíblia e do que a igreja tem que fazer, do que a igreja tem que dar, do que o líder tem que dar. Então, aí é o que eu estou te falando. Tem coisas que o tempo, os anos, as semeaduras e as colheitas hoje me ensinam. Não, isso aqui eu não faço mais. E não tem nenhum medo, nenhum problema. Tem gente que pode estar assistindo o programa agora que já ouviu isso. Ó, isso aqui eu não ponho mais a minha mão, né? Primeiro, porque eu não sou Deus. Nunca fui eu que pude resolver. E assim, porque também, segundo, eu vi que isso aqui já não tem propósito mais. Não tem propósito. Vamos lembrar que teve a parábola da figueira. Mas eu... Não, senhor, mais um... Você quer perder mais um ano da sua vida com isso? Eu não vou perder mais. Por mim, corta. Quer dizer, eu trato isso aqui agora como fora da minha... Não quero mais. E a gente precisa ter isso na vida. Porque se a gente não tira o que não é bom, o que não é importante, o que defrauda, o que abusa, o que rouba, a gente vai perder o tempo que é bom, a gente vai perder a energia que é boa, a gente vai perder o foco que ele é necessário para tudo que a gente faz com essas coisas que estão nos sugando e nos roubando, e é isso que vai roubar também os nossos resultados. E essa análise, pessoal, de o valor que a gente dá às coisas é baseado no valor que a gente se dá, né? É exatamente isso. Você não vê Jesus implorando nada, tanto que aquela clássica passagem, né, de Pedro falando, para quem iremos, Senhor? Para quem iremos? Por quê? Porque ele viu que ali as pessoas não estavam aceitando a pregação, não estavam aceitando a verdade de Jesus, e ele viu que um monte, todos não foram alguns, todos os 72 discípulos dele lá abandonaram. Ele virou para os 12, eu falei assim, não, mas é tudo que eu tenho, né? Deixa eu segurar 12. Ele falou, vocês não querem ir também? Então, o valor que nós damos às coisas é o valor que nós entendemos que também nós temos valor. Então, às vezes você tem aceitado condições baixas na sua vida financeira porque você não valoriza o seu tempo, você não valoriza o seu trabalho. Às vezes você tem aceitado coisas, desrespeitos no seu casamento, porque você não se valoriza como homem, você não se valoriza como pai. Então, é muito sério isso. Às vezes a gente está vivendo uma vida tão baixa porque os nossos valores também são baixos, né? Eu dei esse exemplo ontem no culto, né? Daquela situação que aconteceu num grande navio, que só o motor do navio custava milhões de dólares. E deu um problema, travou ali, e um dia parado já é um prejuízo gigantesco, e chamou uma empresa, chamou outra, e ninguém resolveu o problema, até que encontrou um engenheiro ali, um homem que chegou e foi lá, trouxe a maletinha dele, pegou um martelinho, bateu aqui, bateu ali e tal, fez o motor funcionar. Levou pouco tempo, meia hora de serviço, já conseguiu resolver tudo. E aí depois mandou a conta, $100 mil. Aí o cara, o dono do navio, ficou abismado, né? Como assim? Misericórdia, você ficou aqui meia hora, bateu aqui meia dúzia de vezes e vem com uma conta violenta dessa? $100 mil? Mas você só bateu o martelinho? O martelinho foi só $2 dólares. Mas o meu conhecimento, o meu estudo, a minha profundidade, especialidade naquele tipo de motor,
é o que custa os 99.998, que é o que ele estava falando agora do mecânico que vai no especialista daquela marca. Por quê? Porque ele ficou tão perito naquilo que ele não abaixa o preço, ele não tem agenda e é o mais caro, mas é o que resolve. Então, analisa, pessoal, profundamente. Se você não valoriza as coisas de Deus, com certeza a sua família não está bem alinhada, com certeza o seu financeiro não está bem alinhado, com certeza a sua imagem, as suas expectativas para o futuro não são boas, porque se nós não valorizamos aquilo que é mais importante, que Jesus nos ensina que é a única coisa que importa, e ele disse para nós buscarmos isso em primeiro lugar e todas as outras coisas serão acrescentadas, se nós não entendermos isso, tudo vai ser perdido, né? Porque é o que eu estava falando esses dias. Deus, ele tem, pela mente de Deus, a mente poderosa, inteligente, infinitamente superior à nossa, ele tem capacidade de ouvir muitas coisas, lidar com muitas coisas. Nós não. Nós precisamos de foco. Então Jesus já nos ensina isso, ó, busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mas a gente quer apagar incêndio aqui, lá, tal, correr para cá, correr para lá, e a gente se esquece do principal. Então a gente se divide com muitas coisas, não valoriza as coisas importantes, está correndo, acordando cedo para fazer tanta coisa, mas não acorda cedo para a oração de Jabes, por exemplo, não vai numa oração da madrugada, no propósito, não faz mais, entendeu? Mas se precisar acordar mais cedo, 1, 2 horas antes, para ir atender um cliente, a pessoa vai. Então ela não está valorizando a vida dela, ela está valorizando o dinheiro, ela está valorizando o tempo do outro. É algo que a gente já falou, inclusive, no trabalho dos homens. Em reuniões internas também, a gente já falou isso. Às vezes, a pessoa ela tem uma produtividade muito baixa, porque ela está sempre vivendo com base na agenda dos outros. Não tem aquelas pessoas que às vezes demoram para responder e aquela pessoa que é rapidinha para responder? Às vezes você fala, né? A gente pode falar, puxa, o fulano demora uma vida para me responder, o outro é rapidinho. Mas às vezes tem um lado ruim. A pessoa que às vezes está sempre ali, ó, atendendo todo mundo, ela não está fazendo a parte dela. Ela está tentando resolver muita coisa para os outros e muitas vezes ela não está resolvendo a parte dela. E às vezes aquele que não está trabalhando com base na agenda do outro, ó, deixa eu terminar aqui as minhas coisas, terminar essa tarefa, entregar essa questão, aí depois eu paro e respondo aquela pessoa e dou a atenção que ela precisa. Do que aquela pessoa que para a cada 5 minutos, a cada 2 minutos, a cada 1 minuto, e ela não termina nada do que ela está fazendo. Então, é muito importante a gente analisar isso. Um celular, por exemplo, pode ser um motivo de bênção ou de maldição. Uma casa pode ser um motivo de bênção ou de maldição. Um carro pode ser um motivo de bênção ou de maldição. Porque vai do uso que a gente dá para isso. Pessoa que, ó, Senhor, quero um carro novo para ir mais conforto para sua casa. Tá, agora, não, está muito trânsito, eu vou para casa. Não, o meu celular eu uso para ficar me distraindo, para entrar em pornografia, para me estragar. A minha família, que eu poderia estar lá com ela tal, e eu estou usando só para briga, para afastamento, ou seja, tudo nós podemos fazer aquilo se tornar bênção, ou a gente pode fazer aquilo se tornar uma maldição. A gente pode passar o domingo na igreja, a madrugada na igreja, e só ter ficado sentado lá. Então aquilo não foi bênção para mim. Foi bênção por eu estar num lugar com pessoas que é um ambiente agradável, o lugar é seguro, mas eu não cresci. Então veja que a gente tem que estar muito atento a tudo que está acontecendo ao nosso redor e dentro de nós. Senão a gente está perdendo tempo. Então, ó, é estar num lugar de corpo, alma e espírito. Então você está no seu trabalho, eu estou trabalhando firmemente ali, ó, vou valorizar meu trabalho. Estão me pedindo um orçamento, eu vou dar esse orçamento, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Né? Ah, mas vai pedir um desconto? Depende, é justo. Vai me atrapalhar? Eu sei das minhas despesas, eu sei o que aquilo me custou, né? Mas eu tenho que saber, eu sou excelente, eu sou perito naquilo que eu faço. Né? Então,
Para tudo nós temos que trazer essa consciência, quanto nós temos dado valor a Deus e quanto nós temos dado valor à nossa vida, à nossa família, ao nosso tempo, né? Como a gente falou agora no começo, né? Hoje já é dia 19, será que eu perdi mais 19 dias da minha vida? Fora os outros anos, né? O tempo perdido, será que eu tenho me tornado um mapa do que não ser? Eu tenho buscado ser uma referência para os meus colegas, uma referência para os meus filhos, uma referência de força, de espírito. Nós temos sido aí, ó, cabeça em casa, autoridades, os mais espirituais, os mais sábios, os mais corretos, os mais diligentes, né? Ou, como nós falamos semana passada aqui, né? As mulheres, elas respeitam exemplo e resultado. Não vai respeitar bate-boca, ofensa, bico, reclamação. Não, exemplo e resultado. Então, será que eu tenho sido exemplo? Será que eu tenho trabalhado para ter o resultado? Porque o resultado a gente sabe, né? Um resultado seguro, sólido, ele precisa de um processo. Às vezes, num momento, você não está vendo o resultado, mas você tem a convicção de que aquele é o caminho. Eu estou agindo na integridade, eu estou buscando a Deus de verdade, eu não estou passando por cima de pessoas, as minhas motivações, as minhas intenções são as corretas. Então, eu acredito no processo. A gente precisa acreditar no processo. É o que a gente estava falando ali desses cursos, né, dessas coisas. Tem coisas boas? Tem. A gente até viu aqui, ó, a Mari falando, né, que vários colocam conteúdos bíblicos ali, porque é o que funciona. Se a gente pega e pratica, é aquele que é o caminho. Mas se a gente só vive de motivação e de mais um negócio, tem gente, né, Anderson, que a gente já viu várias vezes isso, ele aparece todo o propósito, mas só no primeiro domingo. Depois ele some. Já passou 10 anos, 12 anos, 15 anos e a pessoa está no mesmo lugar. Então, valorize a sua vida, valorize o seu tempo, valorize Deus. Jesus estava na casa do Senhor, não estava preocupado se ele estava com frio, com fome, perdido, sozinho. Ele estava cuidando das coisas do Pai. É isso aí, a gente tem o exemplo dele para nos envolver com as coisas do Pai, né? E alguns, como nós aqui, também cuidar das coisas do Pai, né? Se envolver com coisas realmente sólidas, né? E as coisas mais sólidas que existem são aquelas que a gente não pode tocar. É bem complexo isso, mas as coisas mais sólidas... É o intangível, né? É o intangível, aquilo que a gente não pode você vender, não pode comprar, você não ninguém toca, mas pode você nos dar. Sente, né? Você né? vive. Um relacionamento, quando você é pleno, você não tem aquela carência do outro, não fica tão mal quando o outro não faz, e nem tão bem também quando o outro faz o esperado. Você sabe que aquilo é para você. Pronto. Eu estou no lugar certo, eu estou com a pessoa certa, eu estou servindo, eu estou fazendo o que eu tenho que fazer, faço parte de um plano para deixar pessoas melhores do que eu, ou seja, eu não sou egoísta a ponto de querer que alguém, ou todo mundo, incluindo meus filhos, sejam inferiores a mim em tudo. E aí você faz parte, né? Porque o tempo que a gente passa aqui é um tempo pequeno, perto de um tempo que não tem fim, que é a eternidade. Né? E a gente está prestes aí, como várias vezes a gente tocou nesse assunto aqui, domingo que vem, projetos de conquistas, 2026 não é mais um ano, né? E eu não estou falando porque é ano que tem Copa, tem eleição, tem... Não. Eu estou falando porque esse é o ano que nós temos. Não tem amanhã, não tem ontem, tem hoje. Então pega hoje, já se prepara no que você tem, pode se preparar hoje. Solta o que está aprendendo, né? Como o Murilo ainda colocou nos versículos que seguem em Hebreus 12. Livremo-nos de todo embaraço que tão de perto. Por que está perto? Porque eu não afastei. Nos rodeia, nos segura, nos prende. E corramos a carreira que nos foi proposta. Então, essa é a nossa mensagem. E eu sinceramente espero que domingo que vem, pessoas que nunca colocaram tanta força,
que nunca tiveram esse foco com as coisas espirituais, tenham, façam e vivam o melhor ano da vida delas. Boa noite para você. Meus queridos, que Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui encerrando mais uma Hora dos Valentes. É um prazer estarmos aqui mais uma vez, né, crescendo juntos aqui, né, e que você realmente tenha entendido coisas e, acima de tudo, aplicado, aí entendido para aplicar e colocar em prática aí na sua vida, em nome de Jesus. Então, semana que vem estamos aqui de volta e já iniciado os projetos de conquistas e com certeza será o mais poderoso das nossas vidas até então. Em nome de Jesus, vamos dar condições a isso, né? Não vamos ficar apenas no otimismo, né? Porque Deus não responde otimismo, Ele responde fé. Então vamos agir e vamos atrair o favor de Deus. Exatamente. Né? Os profetas de hoje, né? Exatamente. Deus abençoe, viu? Um abraço, até mais. Termina agora o programa A Hora dos Valentes com Murilo Rossafa e Anderson Cassim, ao vivo diretamente dos Estados Unidos.